31, louvado seja Deus, profeta Jeremias, meus irmãos, capítulo 31, glórias a Deus. Nós vamos aqui, meus irmãos, profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 31, como está aqui na tela. Amém? Glórias a Deus. Diz assim, meus irmãos, a palavra do Eterno. Eis que vem dias, diz o Eterno, Jeremias 31, 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, diz o Eterno, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Eterno. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, diz o Eterno. Porei a minha lei, ou seja, a minha Torá, no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhecei ao Eterno, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Eterno, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais lhe lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Eterno, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças, ou seja, do sol e da lua, de diante de mim, diz o Eterno, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Eterno, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Eterno. Eis que vem dias, diz o Eterno, que esta cidade será edificada para o Eterno, desde a torre de Hananeel até a porta de esquina. Somente até aí, meus irmãos. Queridos amados, nós podemos observar nesse precioso texto do profeta Jeremias os dias que já estamos vivendo, os dias que, com a vinda de Yeshua na primeira vinda, foi estabelecido esta aliança que está aqui. Essa é que é a nova aliança. Essa é que é a nova aliança. Qual é a nova aliança, meus irmãos? É essa que está aqui. Eis que dias vêm, diz o Eterno, isso aqui foi profetizado por Jeremias, quase 600 anos antes de Cristo. Então ele disse, vem dias, diz o Eterno, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel. Casa de Israel é casa de Efraim. E com a casa de Judá. Amém? Casa de Efraim são os gentios que entraram na oliveira. E a casa de Judá são os judeus que já estavam na oliveira. Glória a Deus. Amém? Então eu vou fazer uma aliança nova com a casa de Efraim, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Amém? Ele separa as duas casas. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Eterno. Mas esta é a aliança que farei com eles. Esta aqui que ele vai explicar agora é que é a nova aliança. Amém?
que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Eterno. Porei a minha Torá no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E é isso que nós temos contemplado também nos dias de hoje. Porque, meus irmãos, o Eterno, ele tem despertado um povo para observar a sua santa Torá. Louvado seja Deus. Um povo para estar ali aliançado na oliveira, que é Israel, cuja raiz é Yeshua HaMashiach e cuja seiva é a Torá. Louvado seja Deus. E ali, meus irmãos, ele diz, porei a minha lei no seu interior. E eu queria mostrar para os irmãos que antes mesmo de Moisés, Deus já usava esse tipo de aliança, porque a aliança estabelecida no Monte Sinai, não que ele mudou as palavras da aliança, ele não mudou, ele só mudou a maneira, porque na época do deserto, a aliança era explicada, era dada para aquele povo, e durante os profetas também, só que hoje a gente examina a Torá e examina os profetas, não porque nós estamos lá na terra de Israel, não. É porque o Eterno escreve a sua Torá nos nossos corações. Louvado seja Deus. Por isso é que ele tem movimentado com sua própria vontade que o irmão e a irmã, e como eu também, conhecêssemos a sua Torá nos nossos corações. Aleluia. Porque, meus irmãos, hoje não tem uma pregação da Torá pelo povo de Israel. Então, como é que ela chega em nós? Porque o Eterno escreve a sua Torá nos nossos corações. Aleluia. É o Espírito Santo que faz essa obra. É o Espírito Santo do Eterno que opera no mundo e faz com que a sua lei, a sua Torá, seja escrita nos nossos corações. O Espírito Santo fez isso com Abraão. Abraão, meus irmãos, ele viveu quase 1000 anos antes de Moisés. Ele viveu 800 anos. Abraão foi de 2200 antes de Cristo, Moisés foi de 1500 antes de Cristo. Foi entre 700 e 800 anos antes de diferença que Abraão viveu antes de Moisés, mas Abraão já tinha a Torá escrita no seu coração. Olha o que diz em Gênesis capítulo 26. O Eterno fala no verso 5, que diz assim, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Quando Deus fala com Moisés, ele dá a Torá, o que ele diz? Obedecer os meus preceitos, meus estatutos, meus regulamentos, meus temores, minhas ordenanças. Então, queridos, Abraão, ele recebeu a Torá no seu coração e guardou o mandamento, o mandado de Deus. Louvado seja Deus, mesmo sem ter tido conhecido Moisés, até porque Moisés só veio 800 anos depois de Abraão. Glórias a Deus. E hoje, meus irmãos, no livro de aos Hebreus, capítulo 8, meus irmãos, ele fala aqui exatamente o que está sendo falado agora para nós. Hebreus já é a Brit Hadashah, que é o Novo Testamento. Amém? Ele diz aqui no capítulo 8, versículo de número 10, meus irmãos, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Eterno. Porém, as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, a aliança do Eterno, a nova aliança, quando Yeshua fala ali, na celebração do jantar de Pêssar, na Santa Ceia, este sangue é o sangue da nova aliança, ou seja,
Este testemunho de essa vida de obediência à Torá é que é a aliança, ou seja, a nova aliança é escrita no coração. Essa que é a nova aliança. Aleluia. E como que ela é escrita no coração? Porque nós lemos na Escritura, nós lemos na Bíblia, e aquilo que a gente lê fica gravado nos nossos corações. Aleluia. Porque quem é que imprime essa Torá nos nossos corações? O Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. O próprio Espírito Santo, meus irmãos, é quem escreve essa aliança nos nossos corações. Louvado seja Deus. E vemos aqui também no livro de aos Hebreus, capítulo 10, nós vimos capítulo 8, né? Agora no 10 ele repete a mesma coisa. Aleluia. E esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Eterno. Porei as minhas leis, ou seja, a minha Torá, em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Por quê, meus irmãos? Porque depois que a gente tem a Torá nos nossos corações, a gente não quer mais andar em desacordo com a palavra de Deus. Porque o que faz a pessoa vigiar, irmão, o que faz a pessoa andar na posição é ter a Torá do Eterno e as palavras de Yeshua no seu coração. Porque aquela palavra está no coração, aquela palavra, ela rege aquele irmão, rege aquela irmã, de modo que eles obedeçam a palavra do Eterno, de modo que eles obedeçam às instruções do Eterno, porque o Eterno deu essas instruções não só para Abraão antes de Moisés, não só na época de Jeremias, no capítulo 31, mas também na época do Novo Testamento, no livro de aos Hebreus, capítulo 8 e no capítulo 10. Por quê, meus irmãos? Porque esta palavra é para nós. É uma palavra que o Eterno diz, eu vou botar isso no teu coração, e o teu coração é para me servir. Aleluia! Porque o Eterno diz, eu te escolhi, e Yeshua diz, não foi vós que escolhestes a mim. Então, irmãos, quando nós nos propusemos a obedecer a palavra de Deus, isso dá uma alegria no nosso coração. E por que que dá uma alegria no teu coração, no meu coração? Porque, meus irmãos, é um privilégio poder obedecer a Torá do Eterno. É um privilégio obedecer às leis do Eterno. Louvado seja Deus. É um privilégio nós podemos, meus amados, estar em consonância com a palavra de Deus. Porque os dias, irmãos, são dias em que nós estamos vendo o próprio Deus operar, meus irmãos. Deus está operando no planeta Terra, meus irmãos. Deus está operando e nós estamos vendo o cumprimento da palavra profética, meus irmãos, coisa que muitos quiseram ver e não viram, meu Deus. Muitos quiseram experimentar, não experimentaram, porque aquele que tem a Torá no seu coração, irmão, ele fica maravilhado com a palavra de Deus, ela fica feliz com a palavra de Deus, quer viver a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque a palavra do Eterno, ela é que rege a nossa vida. Por isso que você, quando você quer se santificar, é porque a Torá está lá no teu coração. Aleluia. É o Espírito Santo que ele diz, ele que mesmo que vai escrever, ó, no capítulo 10, ele fala que escreverá nos seus entendimentos. E no capítulo 8, ele diz que eu, no seu coração, as escreverei. Então, o Eterno escreve a Torá no nosso entendimento, na nossa mente e também no nosso coração, meus irmãos. Amém? Por que que ele faz isso, meus irmãos? Porque ele quer realmente que a gente faça a sua vontade. Então, quando o nosso prazer é em santificar a nossa vida, quando o nosso prazer está em obedecer os seus mandamentos, então, meus irmãos, é porque você, meu irmão, é porque você, minha irmã, tem a Torá do Eterno escrita no teu coração. Aleluia! Tem a Torá do Eterno escrita na tua alma. Aleluia! Porque o teu prazer é fazer a vontade de Deus. Aleluia! O teu prazer é santificar o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, porque nós sabemos, meus irmãos amados, que é importante para a vinda de Yeshua, aqui em 1 Tessalonicenses, queridos, capítulo 5, no verso 23, irmãos, é importantíssimo, meus irmãos, que para a vinda de Yeshua,
todos nós estejamos em santificação do corpo, da alma e do espírito. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, meus irmãos, e todo o vosso espírito, e alma e corpo. Ele está dizendo que é para santificar só uma parte do corpo, meus irmãos? Não, ele está dizendo que é para santificar todo o corpo, toda a alma e todo o espírito. Aleluia! E diz que é para santificar em tudo. Ele fala tudo de tudo. Então, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente. O que quer dizer com plenamente? Totalmente. Conservados. Conservados o quê? Irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Que não tem nada que possa ser condenado. Oh, aleluia! Que não tem erro, nem mancha, nem pecado nenhum. Para quê? Para a vinda de nosso eterno Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Então, para a vinda de Yeshua, que está se aproximando, a palavra de Deus, meus irmãos, a palavra de Deus, não é o homem que está falando, é a palavra de Deus. Ele diz que cada um de nós tem que se santificar em tudo. E todo o corpo, alma e espírito sejam plenamente, totalmente conservados, irrepreensíveis, ou seja, não tem nada que possa ser repreendido, para a vinda do nosso eterno Yeshua HaMashiach. Aleluia! Ele não está dizendo, meus irmãos, que vai passar lá na porta do arrebatamento quem tiver com uma parte do corpo em santificação e a outra não. Ele não está dizendo que vai subir quem tiver alguma amargura na alma e a outra parte da alma não está amarga. Ele não está dizendo que vai subir uma pessoa que tem espírito, né, de soberba e tem hora que tem hora que não tem. Não, ele está dizendo que tem que ser todo o espírito, né? O espírito tem que ser espírito de mansidão. Aleluia! Mansidão, alma sem amargura. Aleluia! Uma alma envolve, a alma, meus irmãos, envolve os sentidos. Quando a gente fala de santificar os olhos, santificar os ouvidos, santificar a fala, santificar o coração, nós estamos falando da alma. Aleluia! Porque, meus irmãos, quando o salvo mantém os sentidos da visão, da audição, quando ele sai do corpo. Amém? E até o outro, que também não é mais salvo, ele também tem esse sentido, porque a alma que vai para o céu ou vai para o inferno. Amém? Por isso que quando a gente diz, santifica teus olhos, santifica os teus ouvidos, não sou eu que falo, é Yeshua que fala, né, irmãos? Santifica a tua fala, porque Yeshua fala em Mateus 12:36, pelas suas palavras, 36, 37, pelas tuas palavras tu has de ser condenado, pelas tuas palavras tu has de ser justificado. Isso está na alma. E o corpo, meus irmãos? O corpo é uma veste santa, um testemunho santo, conforme diz a Torá. Não pode usar roupas, meus irmãos, indecentes, roupas transparentes, não pode usar roupas mundanas, nem curtas, amém? Decotada. Por quê, irmão? Porque aí não vai estar santificando o corpo, né, irmão? Isso tudo daí, irmão, ele está dizendo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam totalmente conservados, irrepreensíveis, aleluia. Para que você tem que estar com tudo vigiando? Para a vinda de nosso eterno Yeshua HaMashiach, porque é para o arrebatamento. Então ele está dizendo, na porta do arrebatamento, é isso que está sendo dito nesse versículo. Na porta do arrebatamento, amém? Só vai passar, meus irmãos, só vai passar. Não entra na conversa fiada, dizendo, ó, a graça resolve tudo. Não é isso que está aqui nesse versículo, não. E nem na Bíblia não tem nada disso. O que diz na Bíblia é que tem que andar em santidade do corpo, da alma e do espírito, não é só aqui, não. Amém? Vários textos da palavra. Eu estou pegando o texto da carta aos Tessalonicenses,
Porque Paulo, o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele é um exemplo. Olha o que ele diz aqui, irmãos. E o Deus de Pai vos santifique em tudo, meus irmãos. E todo o vosso corpo, alma e espírito sejam totalmente conservados. Quando ele fala conservado, eu me lembro daquela palavra que Yeshua fala: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, conservados de quê? Irrepreensíveis. O que é irrepreensível? Uma pessoa que anda em santidade e obedece toda a Torá e todas as palavras de Yeshua, não vai ter nada ali que possa ser repreendido. Então, ela é irrepreensível. Amém? Agora, a pessoa anda de qualquer maneira, é uma pessoa repreensível, porque ela pode ser repreendida pelo Eterno em vários pecados. Amém? Então, mas para a vinda de Yeshua, tem que estar irrepreensível, é o que a Bíblia fala. Amém? Eu tenho que falar para o que a Bíblia fala. Deus convida, louvado seja Deus. Amém? Então, para que você ande irrepreensível, você tem que permitir que o Eterno escreva a Torá no teu coração. Porque se ele escrever a Torá no seu coração e no seu entendimento, amém? O que vai acontecer? Você vai andar na posição. Você vê que coisa linda que nós temos. Daqui a pouco vai começar o ano de festas. Amém? O Rosh Chodesh Nissan é o início do calendário bíblico de festas, meus irmãos. A festa de Pêssar, a festa de Matzô, pães asmos, a festa de primícias, meus irmãos, estão chegando. Louvado seja Deus. E quem não participa dessas festas, o Eterno diz que seja extirpado do seu povo. Amém? Como que a pessoa vai entrar no arrebatamento se não passar por essas festas, meus irmãos? Porque quem disse para não cumprir essas festas, meus irmãos, foi a Igreja Católica Romana, meus irmãos. Só que a Igreja de Yeshua não tem que obedecer a Igreja Católica, tem que obedecer o Eterno. Aleluia. Amém? O Eterno é que manda que a gente seja irrepreensível. Então, nós temos que obedecer o Eterno e tem que obedecer às festas do Eterno, não às festas pagãs, meus irmãos. Paganismo que tem aí agora nessa Páscoa católica, né, irmão, que é seguida por muitas igrejas, né, irmão, porque é um paganismo, porque na Páscoa nunca se comemorou ressurreição. A Páscoa, como nós sabemos, é onde Yeshua morreu, meus irmãos. A ressurreição é nas primícias, 3 dias depois. Amém? Louvado seja Deus. Então, a gente não segue a Babilônia, meus irmãos, porque até a pessoa vai dizer, mas, meu Deus, eu estou no lugar que segue a Babilônia, porque lá comemora Natal, comemora isso, mas Deus tem um recado para quem está lá nas igrejas da Babilônia, meus irmãos. Deus tem um recado em Apocalipse 18, verso 4. Se a pessoa estiver lá na Babilônia, olha o recado que Deus diz, ó, né? Aqui, irmãos. Quando ele fala que caiu a grande Babilônia, lá em Apocalipse, ele dá um recado para quem ainda está lá, no verso 4. Que a Babilônia a gente sabe que é a igreja romana e suas seguidoras. Ele diz lá em Apocalipse 18, 4, e ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Ó, sai dela, povo meu. O povo que está lá, irmão, mesmo que não saiba os seus pecados, vai levar iniquidade, porque está lá em Levítico isso. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Amém? Então, a pessoa, meus irmãos, que está lá comemorando o Natal, comemorando Páscoa, comemorando aquelas coisas terríveis, meus irmãos, criada pela Babilônia. Páscoa que eu falo, a Páscoa católica, né, irmão? Criada pela Babilônia, né, irmãos? Que fica aí, meus irmãos, nessas coisas mundanas. Amém? Essas pessoas, meus irmãos, o Eterno está dizendo, sai dela, povo meu, sai da sua prática. Não é que a pessoa está lá, a pessoa está fazendo a prática pagã, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Isso não é só, irmão, a festa pagã, mas se a pessoa estiver praticando essas coisas mundanas, irmãos, que a Babilônia ensina, meus irmãos, amém?
Que a Babilônia é um sistema pecaminoso. Louvado seja Deus. Aí o Eterno diz porque essa pessoa vai ser participante dos pecados da Babilônia e vai acabar levando as pragas da Babilônia sobre ela. Por que que vai levar as pragas? Porque não vai ser arrebatado, meu irmão. E vai ficar aí para a grande tribulação, para levar as pragas na cabeça, meus irmãos. Deus está falando aqui com esse povo aí, irmãos, que está seguindo essas situações. Amém? Então está dizendo claramente, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas, meus irmãos. A Babilônia é perigosa, meus irmãos. Já enganou muita gente. Mas quem tem a Torá do Eterno no seu coração, não segue os preceitos da Babilônia, segue os preceitos do Eterno. Aleluia! Foi como Abraão, que o Eterno diz assim, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Abraão obedeceu a minha voz. Que maravilha, né, irmãos? Agora, as pessoas estão querendo fazer as práticas de Babel, amém? As práticas de Babel estão aí, irmãos, amém? Quando come do sacrificado do ídolo, ovo de Páscoa é sacrificado ao ídolo, meus irmãos, amém? Todo ovinho, pode ser um ovo menininho, pequenininho de Páscoa, está sacrificado, tá, irmão? Coelho, isso aí está sacrificado, isso aí eu já mostrei para os irmãos que é Astarote, Azerá, amém? É o culto de Azerá é com coelho e ovo, amém? Então, meus irmãos, são coisas da Babilônia, e o Eterno está dizendo aqui, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, irrepreensíveis, meus irmãos. Coisa linda, irmão, a gente vai pregar a palavra de Deus, né? A gente vê os irmãos chegando cedinho no culto aqui, online, que benção, meus irmãos. Amém? Por quê, meus irmãos? Os irmãos estão querendo ser irrepreensíveis. Amém? Diante de Deus. Louvado seja Deus. Estão ligados nas coisas do Eterno, estão querendo obter da parte de Deus, irmão. Você acha que o anjo não observa essas coisas, o anjo de Deus, irmãos? Ele observa aquele que está interessado, aquele que está desinteressado e aquele que está interessado, porque isso daí, quem lê lá dentro é o Eterno. Por isso que não é só o corpo, é a alma e o espírito, meu irmão. Amém? O corpo, a alma e o espírito têm que estar irrepreensíveis para a vinda do Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Porque Babilônia, meus irmãos, no Eterno diz lá, sai dela, povo meu. Porque se estiver lá, irmão, ele não vai ter por inocente, meus irmãos, naquele dia, irmão. No dia do arrebatamento, mas aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, o recado da Bíblia não é esse não, meus irmãos. O recado da Bíblia é isso. Sai dela. Sai dela. Não entra nessa Babilônia, não. Tá? Para que não seja participante dos seus pecados. Por quê, irmão? Quando a pessoa está lá, ela concorda. Quando a pessoa está lá, ela concorda, irmão. Por isso que a gente fala, não vai lá não. Porque tu vai lá, tu vai levar as pragas na cabeça na grande tribulação. Amém? Tu vai ficar para a grande tribulação. Irmão, não adianta a pessoa estar em dois caminhos. Elias falou claramente, Israel, por que tu cocheia entre dois caminhos? Se o Eterno é Deus, vai Deus. Se Baal é Deus, segue Baal. Porque Baal está lá dentro, irmão. Por que Baal está lá dentro? Porque lá pratica as festas de Baal. Amém? As festas de Baal são o quê? São o Natal, festa junina. Isso são festas de Baal. E outros ensinamentos pagãos, meus irmãos, que a gente mostrou até hoje de manhã lá, em relação à ceia, essas coisas todas, irmão. São ensino babilônico. Amém? Mas eles agora vão comemorar o quê, irmão? Uma Páscoa com ressurreição. Isso é totalmente babilônico, meus irmãos. Eles vão comemorar, essa Páscoa que eles comemoram é no dia de Asherá, irmão. Não é no dia que o Eterno disse. Por isso tem que combinar com o Carnaval, 47 dias depois é a Páscoa deles. Tem que combinar com o Carnaval de Satã. Então isso aí não é de Deus, é de Babel. Amém? Então, nós temos que estar ligados nisso, meus irmãos, por causa que o Eterno está dizendo, ouve a voz do céu. E Abraão ouviu a voz do céu, meus irmãos. E Jeremias diz, qual é a nova aliança?
Essa é a nova aliança, irmãos. Aqui, irmãos, olha, veja bem aqui, irmãos. O Eterno fala em Jeremias 31, a nova aliança. Qual é a nova aliança? É a mesma Torá inscrita no nosso coração, meus irmãos. Amém? É a mesma Torá, é o mesmo mandamento. Guardar todos aqueles mandamentos da Torá, todos os preceitos, meus irmãos, que são vários preceitos, não é? Os 10 mandamentos são o alicerce, né, irmão? E mesmo assim, muitos não guardam o Shabat, que faz parte dos 10, imagina os outros, né, irmão? Então, o Eterno diz para essas pessoas, sai dela, povo meu, sai dela, para que não seja participante dos seus pecados, e não incorra nas suas pragas. Porque, irmão, as pragas do Eterno não, agora está sendo bem levinho, meus irmãos. Você vai ver, porque a igreja está ainda na terra. Amém? A igreja ainda está na terra, meus irmãos. Então, a praga do Eterno está sendo leve. Amém? Está sendo leve. Mas quando a igreja subir dessa terra, meus irmãos, misericórdia, Deus de Israel, vai ter coisas aqui que as pessoas não vão nunca mais, não vão entender como é que vai ser. O Eterno vai soltar mesmo o juízo, meus irmãos. E não é o diabo que vai fazer, não. É ele próprio, porque ele é o Senhor dos exércitos. Amém? Então ele está avisando antes, meus irmãos. Sai dela, povo meu. Porque às vezes a pessoa pode estar ligada em Yeshua e estar ligado na Babel. Não pode. Você tem que estar ligado só em Yeshua HaMashiach, meus irmãos, e na Torá. Então, para quem estiver ainda na Babel, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados. O Eterno vai dizer, você está lá, você participa dos seus pecados. O Eterno está dizendo, se você estiver lá, você participa dos pecados de Babel. E aí vai receber as pragas da Babilônia. É isso que esse versículo diz. E ponto final, ele bota um ponto aqui. Amém? Essa voz que fala isso veio do céu. Amém, meus irmãos? Orientando cada um hoje, meus irmãos. Mas as pessoas estão muito cegas no mundo, estão sendo iludidas pela Babilônia, meus irmãos. Mas o Eterno e o Espírito Santo de Deus têm orientado o povo do arrebatamento para seguir as palavras de Yeshua e para seguir a Torá do Eterno. Amém? Então, queridos, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, ao nosso coração. Prepara-te no corpo, na alma e no espírito. Porque está faltando pouquinho, depois você vai acabar ficando por aí, e aí como é que vai ser? Né, irmãos? Então vamos ficar santificando em tudo, amém? Para que não seja participante dos pecados da Babilônia e nem corra nas suas pragas. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém e amém. Glória